Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. E hoje eu queria refletir com vocês de forma rápida sobre uma mensagem que eu até já preguei lá em West Palm Beach, mas é algo que Deus tem falado muito ao meu coração e é algo que eu queria trazer para vocês nessa manhã, sobre a diferença de quando a gente enxerga a nossa vida com os nossos olhos naturais e quando a gente enxerga a vida com os olhos da fé. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Números 13, de 1 a 2, e depois nós vamos ler do 17 a 20. Então mantenha Números 13 aberto na sua Bíblia. Todos nós vamos passar por situações que são desafiadoras, todos nós passamos por situações que são complexas, todos nós passamos por problemas e dificuldades. Enquanto a gente passa por problemas e dificuldades, nós temos duas opções. Ou nós vamos crer, ou nós vamos parar e reclamar. Então, quero convidar você a abrir lá no Antigo Testamento, número 13, de 1 a 2, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Então, nós temos aqui algumas pessoas, espiãs, que foram chamados para espiar a terra, alguns líderes de tribo que foram chamados para espiar a terra prometida. E aí eu quero continuar lendo com você em Números 13, 26 e 32, que diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Enquanto os 10 espalhavam um relatório negativo, nós temos Calebe aí falando com fé. E a minha pergunta para você nessa manhã é: qual é o seu relatório? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e neste momento que vamos ouvir da Tua palavra, eu te peço, Senhor, vem, Senhor, e fala aos nossos corações. Abrimos as nossas mentes, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Espírito Santo que habita em nós, fala conosco, nos mostra, nos transforma, Senhor, que comece, Senhor, em mim, Senhor, eu te peço. Me usa somente como um vaso, Senhor, como um instrumento Teu, Senhor, e fala, Senhor, a Tua igreja. A palavra que o Senhor tem para essa manhã é o que nós pedimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A grande pergunta: Moisés separou alguns líderes de tribos para irem espiar a terra. 12 vão ali espiar a terra prometida. Vamos lembrar que eles estavam aí vagando, pelo Egito, pelo deserto, perdão, não pelo Egito, mas pelo deserto já há algum tempo. E Moisés fala: ok, nós temos a terra que nos foi prometida pelo Senhor. O Senhor nos disse que nós vamos habitar aquela terra. Mas vamos mandar alguns espias para ver quem são os inimigos, como a terra é, vamos ver os frutos, vamos ver se há árvores, vamos ver como é, para a gente poder ter uma noção de como a
gente vai guerrear contra as pessoas que já habitam naquela terra e tomar posse do que já nos foi prometido. E aí a gente tem 12 líderes de tribo que vão lá, espiam a terra, e quando eles voltam, alguns deles, a maioria deles, 10 deles, voltam falando sobre os inimigos, voltam falando que a terra é linda, mana leite e mel, aqui está alguns frutos dessa terra. Contudo, a gente viu os anequins, a gente viu os amalequitas, a gente viu isso, a gente viu aquilo, a gente viu os inimigos, e vai ser muito difícil para a gente conseguir essa terra. E a gente tem Caleb que se levanta e fala: tomemos posse dessa terra, porque essa terra nos foi prometida. E a gente tem aquela grande confusão, porque a gente tem 10 deles que estão espalhando um relatório negativo, e a gente tem 2, que a gente vai ver que na verdade são 2, Caleb e Josué, que espalham um relatório positivo. Mas quando eu paro para pensar na minha vida com Deus, quando eu paro para pensar na nossa vida como os cristãos, como aqueles que creem em Cristo, creem em Jesus Cristo, creem no Evangelho, muitas vezes a gente precisa parar para pensar qual tem sido o relatório da nossa vida. Qual tem sido o relatório que a gente traz diante do Senhor. Porque a verdade é uma só. A circunstância é real. Não tem como a gente falar que a gente não passa por problemas, não tem como falar que a gente não passa por dores. Os 12 viram o mesmo lugar, mas eles conseguiram enxergar coisas diferentes. Problemas nessa vida nós vamos ter. Existem momentos que eu sei que são difíceis, até mesmo da gente ver alguma saída. Aqueles momentos, aquelas noites longas de choro, momentos de dificuldades, momentos de dor. Eu sou terapeuta nos Estados Unidos, sou especializada em traumas, então eu trato traumas. Já atendi pessoas que já foram traficadas, já atendi crianças que foram enjauladas. E a verdade é que sofrimento é real. Existe sofrimento nesse mundo. A Bíblia fala sobre o mundo jaz do maligno. Quem é o príncipe desse mundo é o inimigo, é o diabo. E por isso que nós vemos tanta maldade, tanta dor, tanto sofrimento. A circunstância é real. Existem os inimigos. Os inimigos são reais. Por mais que a gente não possa ver, por mais que a gente não possa, muitas vezes, compreender com a nossa mente, eles estão à nossa volta. A Bíblia fala que o inimigo está à nossa volta. Ele muitas vezes vai trazer sofrimentos para a nossa vida. Muitas vezes nós somos aqueles que vamos trazer os sofrimentos pelas escolhas erradas, mas muitas vezes vamos sofrer nessa vida. As circunstâncias, elas acontecem. Mas aí, como cristão, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai só choramingar e reclamar das circunstâncias, ou a gente vai crer com fé que Deus é fiel para caminhar conosco, para tomarmos posse do que é nosso. E essa é a grande diferença, que os 12 viram a mesma coisa. Validar é muito importante o que a gente está passando. Validar que realmente aquela terra estava sendo habitada por inimigos faz parte. Era uma terra difícil de ser conquistada. Por isso que era uma terra tão maravilhosa que Deus já tinha prometido para eles. Mas era uma terra realmente difícil. Mas validar o que nós passamos é diferente de aceitar e de se acomodar. E aí que existe tanta diferença. Quando a gente está em terapia, a gente valida a dor do próximo. Mas em nenhum momento a gente faz essa pessoa se acomodar com aquela dor. A única forma de você passar pelo trauma é você entender o trauma que você tem e ser mais resiliente de uma forma que você possa enxergar aquela dor de uma forma diferente, em que, por mais que tenha sido difícil, eu venci. Se vier uma outra coisa, eu sei que eu posso vencer também. Eu sei que eu posso prosseguir. É normal a gente passar por dificuldades, situações difíceis, mas perante elas, nós que somos cristãos, nós podemos ter fé e enxergar elas de formas diferentes. Eu tenho aqui um exemplo de uma borboleta, que é um cartoon, né? E ela fala assim, essa é lagarta, né? Que fala, lagarta e a borboleta. Aí a lagarta vira para a borboleta e fala assim, é muito assustador? Aí a borboleta fala, com certeza. Aí a lagarta pergunta para ela, mas vale a pena? Aí a borboleta fala, sem dúvida. Ou seja, ela está perguntando, é assustador ser transformada por uma borboleta? O casulo é assustador? A borboleta fala, muito, dá muito medo. E a lagarta fala, mas vale a pena? Aí a borboleta fala, com certeza. E aí, quando eu li esse cartoon, é exatamente o que estava acontecendo aqui. É assustador? Os inimigos da Terra são assustadores. São grandes, são gigantes, são anequins, o que for. Eram muitos inimigos? Eram muitos inimigos. Mas vale a pena a gente confiar em Deus e tomar posse daquilo que o Senhor nos deu?
vale muito a pena. É a mesma coisa quando a gente passa por essa vida. Vai ter dificuldades. Eu como pastora, nós como pastores, e eu estava refletindo sobre isso, sobre o privilégio que é poder pregar o evangelho, espalhar o evangelho. Você não precisa ser pastor para pregar o evangelho. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Que privilégio é poder pregar o evangelho. Mas nós sabemos que é difícil. É difícil? É difícil. Muitas vezes vamos ser chamados de religiosos, vamos ser chamados de preconceituosos, vamos ser chamados daqueles que falam, que fazem coisas que o mundo não concorda. E vai ser difícil? Vai ser difícil. A Bíblia já fala que nós vamos ser perseguidos. Jesus já fala que nós vamos ser perseguidos por causa do nome dele. É difícil? Com certeza. Em algumas horas que é assustador? Com certeza. Mas vale a pena? Sem dúvida vale a pena. Mas nós passamos por circunstâncias, passamos por sofrimentos, passamos por momentos difíceis. Mas quando a gente passa pelas circunstâncias, é a grande diferença. Nós passamos reclamando ou nós passamos crendo? Nós passamos só olhando com os nossos olhos naturais ou nós passamos olhando com os nossos olhos da fé? Você é aquele que vê o copo sempre meio vazio ou você é aquele que vê o copo sempre meio cheio? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma cliente, até não era na igreja, mas eu estava conversando com uma moça e ela tinha sido traficada pela tia dela, né, tráfico humano, e ela estava falando comigo e ela falou assim, olha, eu não entendia porque eu fui criada naquele meio, eu não entendi o que era, mas se tem uma coisa que transformou a minha vida foi o dia que eu entrei numa igreja, alguém virou para mim e falou assim, olha, você tem valor, Jesus te ama, Ele quer transformar a sua vida. E ela aceitou Jesus Cristo. E ela falou que depois daquilo ela começou a se olhar no espelho diferente. Ela falou, isso aqui não é para mim. E ela começou a orar, a clamar ao Senhor por uma porta. Deus abriu uma porta. Ela ficou escondida na casa de uma pessoa da igreja dela na época. E ela fica escondida naquela casa. E aí a tia vai para outro país, outro estado. E ela é liberta daquilo. E ela começa um processo de transformação. E aí ela está naquele casulo tentando entender o que é o evangelho, mas ela falava assim, eu me sentia tão amada, eu me sentia tão querida, eu me sentia tão especial, que eu falei, Senhor, eu falava, eu não entendo, eu não sei qual é o seu propósito, eu não entendo nem quem o Senhor é, porque eu não tive pai para entender Deus como pai, mas uma coisa eu sei, eu quero ser especial, eu quero ser amada, e Deus foi transformando, e hoje ela ajuda igrejas pregando sobre a transformação que ela teve na vida dela, e ela falou que foi a igreja, ela falou assim, olha, eu poderia falar que foram os amigos, eu poderia falar que foi até aquela senhora da igreja, mas a verdade é que foi Jesus no meu coração falando, eu tenho algo para você, vem que eu tenho algo para você, por mais que você tenha passado pelas dificuldades, pelas tristezas, o amanhã vem, a alegria vem, vale a pena. Jesus não promete pra gente uma vida sem dificuldade, Jesus não promete pra gente uma vida sem problemas, mas Ele promete pra gente uma vida que vale a pena ser vivida com Ele. Mais do que prometer pra mim uma vida de paz, eu amo quando Deus fala, é uma vida que por mais que as circunstâncias sejam difíceis, nós vamos sentir paz. A paz que a gente tem não é uma paz que é a ausência de problemas, assim como o pastor Tiago falou aqui na quinta-feira. A paz que nós temos é uma paz que, independentemente das circunstâncias, nós sentimos essa paz e essa alegria, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a canção que nós cantamos aqui. Eu sei que Ele vem me buscar porque Ele me ama, porque eu sou especial, porque Ele quer que eu passe a eternidade do lado dele, e Ele me deu uma vida que irá ser vivida, e eu vou tomar posse da minha terra prometida, mesmo que os dias sejam difíceis. Vamos reclamar do passado ou a gente vai fazer alguma coisa sobre ele? Nós vamos criar resiliência ou nós vamos carregar sacolas e sacolas de mágoas, sempre reclamando das pessoas, sempre reclamando das situações? Ou nós vamos entregar para Deus e falar, Senhor, foi difícil, eu sofri, carreguei coisas que não era para eu ter carregado, que foram injustas, que pessoas colocaram nas minhas costas, mas Senhor, eu entrego a Ti, porque eu quero viver uma vida que o Senhor prometeu para mim. A verdade é que visões negativas, elas trazem pra gente consequências emocionais e sociais. O relatório traz consequências emocionais e sociais. Vamos para Números 14, de 1 a 5, e vamos ver o que aconteceu quando aqueles 10 líderes de tribo saíram espalhando o relatório negativo pela comunidade de Israel.
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Vamos lembrar que eles eram escravos no Egito. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolhemos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia e dos israelitas. Um relatório negativo, 10 relatórios negativos que trouxeram desespero para toda a comunidade de Israel. Aqueles que viram o mar se abrir, queridos. Aqueles que foram libertos da escravidão do Egito. Aqueles que tinham visto milagres, que recebiam o maná todos os dias. Vamos lembrar disso, eles viam milagres todos os dias. Aqueles que viam ali a coluna de fogo, a nuvem sobre a comunidade. Aqueles que estavam vendo a glória de Deus. Eles, quando ouviram um relatório negativo, choraram. Começaram a chorar em alta voz, reclamando: quem dera se Deus não tivesse feito nada. É isso que eles estão falando. Quem dera se Deus não tivesse me liberto. Quem dera se eu não tivesse virado crente. Depois que eu virei crente, tudo deu ruim na minha vida. Impressionante. A gente tem um casal lá na igreja que a esposa orou por ele por anos e anos e anos e anos. E assim que eles se converteram numa vigília, e ele se converteu e começaram a surgir vários problemas. E aí, uma vez ela estava falando comigo: pastora, foi só ele se converter que algumas coisas começaram a acontecer. Eu falei para ele: permanece, porque isso é o inimigo querendo mostrar para você, querendo tirar você do caminho. E ela orando, falou assim: eu não quero que ele pense que é porque ele se converteu, me ajuda, pastora, tal. E um dia ela virou para mim e falou assim: pastora, que conversão foi essa? Porque eu falei para ele, olha, eu sei que parece que foi só depois que você se converteu, mas permanece e tal. Ele virou para ela e falou assim: eu nunca vou voltar para a vida que eu tinha. Que venham os problemas, que venham as situações, porque com Jesus vale a pena. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim: pastora, essa foi conversão, porque eu não esperava que ele fosse. Ele tá mais crente que eu. Brincando e tal, mas é verdade. Às vezes, quando é uma conversão de verdade, independente dos problemas que o inimigo tenta colocar, das distrações que ele tenta colocar, nós permanecemos, independente da vida confusa, da vida busy, né? Da vida ocupada, independente das situações, porque ele vai colocar, gente. Quando a gente está firme na igreja, no dia seguinte ele vai te abençoar, né? Aí a gente acha que é bênção, um trabalho para você trabalhar todos os domingos de manhã, aí você vai começar a ganhar mais dinheiro, e aí você vai começar a trocar a igreja pelo trabalho, você vai começar a querer fazer algumas coisas, vai colocar um monte de amiguinho no nosso lado, e é um monte de amigo que vai chamar a gente para sair, que vai chamar a gente para beber, que vai chamar a gente para fazer isso, e aí a gente acha que, nossa, olha só como a vida tá boa agora. Na verdade, a gente está sendo enganado, porque o inimigo tá te levando para longe, e aí quando você vê, você já não consegue mais voltar. Independente das dificuldades dessa vida, vale a pena a gente permanecer. E aí teve um relatório negativo, todo mundo ficou desesperado. Quem dera se Deus não tivesse feito isso. Quem dera se eu não tivesse ido para a igreja. Quem dera se eu ainda estivesse comendo lá a comida do Egito, que era horrível, que era comida de escravo. Quem dera, e aquele desespero. E o inimigo faz isso mesmo. Ele quer mostrar para você como se sua vida antiga fosse maravilhosa, como se seus amigos antigos fossem maravilhosos, como se as coisas desse mundo fossem maravilhosas, só que você esquece que você era escravo do pecado, que você era escravo no Egito. E a gente esquece dos momentos de tristeza, de desespero, que a gente passava por dificuldade e não via esperança, os momentos de depressão, os momentos de solidão, mas a gente esquece porque a gente está no meio de um problema. A gente precisa tomar cuidado. Como os cristãos, a nossa fé não pode ser variante só por causa das dificuldades dessa vida. A gente não pode variar, confiar em Deus se a gente está com dinheiro ou se a gente está sem dinheiro. Confiar em Deus de forma diferente se a gente está vivendo em um lugar ou se a gente está vivendo no outro. Confiar em Deus de forma diferente se a gente tem amigo ou se a gente está sem amigo. Nós precisamos permanecer com a nossa fé constante, independentemente dos problemas. Dou graças a Deus por Ele ter me livrado do Egito. E o mesmo Deus que me livrou lá atrás é o mesmo Deus que pode nos livrar desses inimigos agora. Era assim que Caleb e Josué estavam vendo. A dificuldade era a mesma. Você entende isso? A dificuldade é a mesma. Eu também passo por dificuldade. A dificuldade nessa vida é a mesma. O que depende nessas situações é como a gente vai enxergar elas. Se a gente vai enxergar com os olhos naturais ou se a gente vai enxergar com os olhos da
fé. A sua visão das coisas pode influenciar como você entende o que está à sua volta, ou quem está à sua volta. Quando a gente fala sobre pensamentos negativos, nós temos 3 grandes tendências. Ou a gente generaliza, a gente fala tudo está perdido, nessa vida nada vai dar certo. Ou a gente catastrofiza. Peraí, rapidinho que eu vou beber uma água. Ou a gente catastrofiza. Se isso deu errado, aquilo lá na frente vai dar errado também. E tudo vira uma catástrofe. E aí tudo é ruim. Ou a gente coloca sempre comparações. Tudo dá certo para os outros e comigo nunca funciona. Por que eu não fiz isso? Se ao menos eu tivesse feito aquilo. Eu preferia que isso tivesse acontecido comigo. E a gente vai sendo levado pelos pensamentos negativos. A gente vai sendo levado pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas marcas, pelas nossas dores. É o que eu já falei antes. É válido. Eu tô aqui, eu como pastora e terapeuta, eu tenho que validar a dor. A dor é real. Mas a gente não pode aceitar e se acomodar com ela, por mais que o seu passado tenha sido difícil. E quão difícil eu imagino que ele tenha sido, porque nós vivemos num mundo mau. E eu fico triste por saber que o seu passado foi difícil. Mas a verdade é que por mais que tenha sido difícil, por mais que você carregue muitas dores, deixa Deus curar. E deixa Deus te dar um futuro de esperança, um futuro de alegria, com dificuldade sim, mas um futuro de paz. É isso que Deus tem pra gente. Os problemas vão vir, os inimigos estão ali, mas é Deus que garante a nossa vitória. Mesmo que os inimigos estejam ali, Deus também garante a força pra gente enfrentar eles. O Espírito Santo que está em nós, ele garante pra gente uma força sobrenatural pra gente enfrentar as dificuldades dessa vida. Por mais que o mundo queira que a gente fique magoado, o Espírito Santo nos dá força para perdoar. O Espírito Santo nos dá força para se alegrar. O Espírito Santo nos dá força para ter mansidão, domínio próprio. Por mais que as pessoas não foram justas com você, deixa o Espírito Santo te mostrar uma nova vida. É assim que é a vida com Deus. A gente não pode deixar as circunstâncias dessa vida nos derem um relatório negativo e a gente não crer no que Deus pode fazer. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade? Essa é uma frase que o pastor Thomas falou e ficou na minha cabeça. Ele falou isso numa pregação e ficou na minha cabeça. Que muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade de ver o poder de Deus, porque a gente decide fazer as coisas da nossa forma. E a gente desperdiça a oportunidade de ver o poder de Deus. Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu sei que o Senhor pode agir na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer. Me ajuda, Senhor. E aí muitas vezes a gente fecha o nosso coração e fala, eu vou viver assim mesmo. Quando Deus está lá, eu posso te transformar. Eu posso te ajudar. Eu posso derramar da minha graça sobre você, então vem que eu te ajudo. A gente precisa deixar Deus agir na nossa vida. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se a gente não sabe dominar as nossas dores, as nossas emoções, se a gente não consegue dominar os nossos pensamentos negativos, nós vamos ter proteção. É isso que ele está falando aqui. Aqueles que não têm proteção, aqueles que não se dominam, não têm proteção. Tudo é grande. Sabe aquela pessoa que tudo é gigantesco, que tudo machuca, que se o pastor chegou na igreja e o pastor não deu bom dia, já sai da igreja falando que nunca mais volta porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, ou que é o irmãozinho ou a irmãzinha. Tudo machuca, tudo é muito grande, tudo é muito difícil. A gente vai carregando essa vida e a gente vai se entristecendo cada vez mais e cada vez mais carregando mais mágoas, carregando mais coisas. E está falando aqui, você precisa aprender a dominar-se. Eu preciso. Quantas vezes eu tive que aprender a me dominar, a dominar minhas emoções, e até hoje eu tenho que aprender, até hoje eu estou aprendendo com a ajuda do Espírito Santo, aprender a dominar as nossas emoções, a nossa língua, a dominar o nosso coração. A gente precisa aprender. Muitas vezes a gente tem que parar para pensar, será que eu não estou exagerando? Será que realmente essa pessoa falou assim comigo? Será que realmente está tudo perdido? Será que eu não estou catastrofizando? Será que eu não estou dando um relatório negativo muito maior do que deveria ser? O inimigo só precisa de uma dúvida para soprar ainda mais pensamentos negativos na sua mente. Mas lembre-se, você tem a escolha de deixar esses pensamentos ficarem ou não. Reclamação vai gerar ingratidão.
E reclamar não traz nenhum resultado, tá? Você passar por uma dificuldade e você, pensar naquilo, ficar triste, até chorar. Porque chorar pode gerar algum resultado no sentido de eu estou colocando as minhas emoções para fora, eu estou processando o que está acontecendo comigo. Chorar traz alguns resultados. Mas reclamar não traz nenhum resultado. Reclamar é eu estar no mesmo lugar, reclamando e não fazendo nada sobre aquela situação. A gente pode parar, a gente pode se lamentar, a gente pode reclamar, mas que resultado isso vai trazer para a nossa vida? Quando a gente para e só fica reclamando, que resultado isso traz para a nossa vida? Deus não se agradou das reclamações do povo. Quando o povo começou a reclamar que tinha saído do Egito, que isso e aquilo, Deus trouxe aquilo como realmente ingratidão. Tem outros momentos que a gente vai ver em 1 Coríntios sobre o que Deus fez quando o povo começou a reclamar. Olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios 10, de 10 a 11. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ele está falando do povo de Israel no Egito. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Ou seja, o que Deus fez com o povo que estava lá no deserto, com o povo de Israel que estava se queixando, é exemplo para a gente hoje em dia. Para a gente não reclamar, porque a gente sabe que reclamação não agrada ao Senhor. Se tem algo que não agrada a Deus, tem várias, né? Que eu só ler a Bíblia. Mas se tem uma das coisas que não agrada a Deus é reclamação. Tudo que aconteceu com eles foi exemplo para a gente, para hoje a gente não repetir. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas e sem discussões. É difícil para quem gosta de reclamar? É difícil. Tá? Eu amei Portugal. Amei Portugal. Mas se tem uma coisa que o português faz é reclamar do café. Né? Tava o apagão e tava todo mundo reclamando que não podia tomar o cafezinho, que não podia tomar isso, que não podia... E eles sempre falam, eles são muito diretos, né? E eles são muito honestos também. A gente até estava falando com um brasileiro do Uber e ele falou assim, olha, uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal é não levar nada para o pessoal. Eles falam porque é o jeito deles, mas a gente não pode levar para o pessoal, senão a gente fica magoado. Isso é aprender a não se queixar. Aí chega uma hora que você fala assim, ok, entendi a personalidade, entendi o jeito deles, eu que não vou ficar levando pro pessoal e reclamando de como eles falam, porque eu entendi que não adianta. Mesmo se eu reclamar, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir transformar eles, então eu transformo o jeito que eu lido com a situação. Existem coisas na vida que nós não vamos conseguir mudar, mas a gente pode mudar como a gente lida com as situações dessa vida. Toma cuidado com as reclamações, elas podem estar te distanciando de Deus. Sabe aquele casal que o marido ou a esposa, porque o homem também reclama, tá? Marido ou esposa ficam reclamando, tudo é ruim, tudo é reclamação, tudo é lavar. Ai, até lavou a louça, mas olha como é que lavou a louça. Ai, mas olha também como é que fez isso. Ai, a comida tá boa, mas tá... E aí só reclama. Vai chegar uma hora que esse casal vai estar tão distante. E aí você vai pensar, quando é que a gente chegou aqui? A gente mora na mesma casa, a gente dorme na mesma cama, a gente faz isso juntos, a gente está sempre junto, mas você vai ver que emocionalmente eles estão super distantes, porque só se sabe reclamar. É a mesma coisa com Deus. Deus nos deu uma vida maravilhosa para ser vivida. Deus quer nos dar uma vida em abundância, mas se a gente só vive essa vida reclamando da vida que Deus nos deu, isso vai nos distanciar do Senhor. A gente precisa tomar cuidado. A escolha é nossa. A escolha é sua. Olha o que fala aqui em Números 14, de 1 a 9. Josué e Caleb são tremendos. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos queixar a cair a espada. As nossas mulheres e os filhos serão tomados como despojos. Nem sabiam, olha a catastrofização aqui. Nem sabiam o que ia acontecer, já estão falando que iam ser despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito, disseram uns aos outros. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito, rebeldia. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante da Assembleia dos Israelitas. Olha agora, no 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós.
Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A circunstância era a mesma, a terra que foi espiada era a mesma, mas eles tinham a certeza no seu Salvador. Por mais que isso aconteça, eu sei que Deus vai nos dar esses inimigos como pão. Por mais que o porto pareça muito difícil de pregar o evangelho, se Deus trouxe, Deus vai dar essa terra e vocês vão tomar posse dessa terra. É assim que Deus faz, por mais que seja difícil, por mais que pareça que é impossível, por mais que os corações estejam ali fechados. Se Deus prometeu, se Deus falou, Deus pode fazer. É isso que Caleb e Josué estão falando. O Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, Ele nos fará entrar nessa terra, essa terra que é excelente. Sim, os inimigos estão ali, os problemas estão ali, mas a terra é excelente, é a melhor terra que Deus poderia nos dar, porque é a terra que Ele quer nos dar. Se faz parte do plano de Deus para a sua vida, é o melhor lugar, é o melhor tempo, não importa o que aconteça, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar melhor, não existe outra terra melhor. Por mais que você goste de olhar para a grama do vizinho, por mais que você seja aquela pessoa que o cabelo da outra está sempre melhor, que a roupa do outro está sempre melhor, queridos, se Deus te deu até a sua beleza, se Deus te deu a sua família, se Deus te deu a sua casa, se Deus te deu esse lugar para você habitar, para você estar, é o melhor lugar. A gente precisa parar de ter medo. Medo é normal. A gente tem medo das circunstâncias. Eu sou uma pessoa que, se aparecer uma barata aqui, eu tô lá fora, tá? Eu saio correndo e não vou estar mais aqui. Todos nós temos medos, todos nós temos circunstâncias que nos amedrontam, mas nesses momentos a gente precisa crer. Senhor, se o Senhor falou, eu não estou entendendo, Senhor, mas se o Senhor falou, eu vou permanecer. Eu posso não gostar, eu posso estar desconfortável. Para mim pode estar sendo um pouco difícil. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, ter que falar inglês foi Ter que falar inglês foi completamente desconfortável para mim. Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha, quando eu cheguei lá, deu um bloqueio completo. E aí eu tive que, meu trabalho é só falando na igreja, e aí era completamente desconfortável para mim. Senhor, eu não sei como, Senhor, eu posso até estar com medo, eu posso até estar desconfortável, mas se o Senhor quer que eu esteja aqui, eu vou permanecer, seja doendo, seja o que for, eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eles fizeram questão de observar a terra e entender que a promessa de Deus era excelente. Você reclama ou você agradece? Você reclama das circunstâncias ou você olha para o Senhor e fala: Senhor, obrigado, porque eu pude entender que o seu plano é excelente para a minha vida. Eles não ficaram presos nos obstáculos, eles já estavam focados na vitória que Deus poderia dar. Não fique preso aos obstáculos dessa vida. Foca na vitória, foca no poder de Deus, foca sabendo que Deus pode fazer, Deus pode derrubar qualquer gigante, Deus pode tirar qualquer obstáculo, Deus pode aplanar os caminhos, por mais que a gente tenha que passar por eles, mas Deus pode nos dar força, Deus pode nos dar paz, Deus pode nos dar alegria. Por mais que seja difícil pregar o evangelho na sua casa, Deus pode fazer. A gente precisa permanecer crendo que Deus pode fazer. Para Josué e Caleb, entrar na terra não era impossível, mas era uma possibilidade bem real e possível com a ajuda de Deus. Para alguns vai ser impossível, mas para você, que foi falado aqui no Abrindo a Bíblia. Se você não veio no Abrindo a Bíblia, eu encorajo você a vir, porque você vai aprender a ver a vida de forma diferente. Quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, mais a gente aprende a ver essa vida e as circunstâncias dessa vida de forma diferente. Hoje o pastor Tiago falou aqui sobre o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo poder que habita dentro de nós. Se a gente tem essa certeza, o que são os problemas dessa vida? Se o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está dentro de mim, e isso me ajuda a ver as circunstâncias dessa vida de forma diferente. Eu não sou uma pessoa fraca, assim como a Bíblia fala, que vai sendo levada por todas as ondas dessa vida. Eu sou uma pessoa que está fincada na palavra do Senhor e que crê que o Senhor é bom, que crê que o Senhor tem a sua graça, a sua misericórdia, que crê que Deus pode perdoar pecados, que crê que Deus pode trazer restauração, que crê que Deus pode trazer alegria. Então, por que eu temerei as circunstâncias dessa
vida. Caleb e Josué sabiam, é difícil? É, mas vale a pena? Vale. Deus pode fazer? Pode. Então vamos seguir em frente, porque Deus é fiel. Eu amo essa frase que quando a gente falou sobre o nome Fronteira lá, né? Quantos anos atrás? Nem sei, quase 16 anos atrás. E o meu pai falou exatamente sobre fronteira, que é exatamente essa barreira de que até aqui a gente vai, depois dessa fronteira, o que é impossível, Deus pode fazer. A gente faz o difícil, mas Deus faz o impossível. Caleb e Josué estavam, nós vamos, vai ser difícil, vai, mas Deus vai fazer o impossível. Deus pode fazer. Para de olhar para os inimigos e para as circunstâncias e começa a olhar para a promessa, para a terra que Deus prometeu. Para de focar nos problemas e comece a crer em Deus. Se Deus prometeu estar conosco, por que a gente está sempre reclamando? Por que a gente está sempre vendo as coisas negativas e pensando nas coisas dessa terra? E aí eu já queria pular com você para Hebreus 10, 23, que diz: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Números 14, 10, 11 diz assim: mesmo assim, olha o que aconteceu, tá? Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Números 14, 36 e 38. Os homens enviados por Moisés para espiar a terra voltaram e fizeram toda a comunidade se queixar e espalharam um relatório negativo. Um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar um relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga diante do Senhor. De todos os que foram espiar a terra, somente Josué e Caleb sobreviveram. Olha a ira do Senhor quando eles estavam se queixando. E no final das contas, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Foram os únicos que chegaram lá. Se você não quer a bênção de Deus, se você despreza a bênção de Deus, se você reclama da bênção de Deus, se você está sempre reclamando de vir para a igreja, está sempre reclamando do que Deus faz, está sempre reclamando disso, está sempre reclamando que o pastor é sério demais, está sempre... Tá bom, a bênção de Deus não é para você. A verdade é que a gente precisa ter consciência do que a gente faz. A partir do momento que a gente reclama da terra, sabe o que Deus faz? Então você não vai entrar. Se você só sabe reclamar do evangelho, se você só sabe reclamar de Deus, se você só reclama da palavra do Senhor, então você tem a escolha, você não precisa. Ninguém está obrigando a gente a ser crente, queridos. Nós escolhemos, nós permanecemos, nós falamos: Senhor, por mais que seja difícil viver nessa terra, por mais que os inimigos estejam aqui, por mais que as dificuldades estejam aqui, eu vou tomar posse do céu, eu vou entrar na terra prometida, eu vou permanecer, eu não vou reclamar, eu vou me alegrar, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Deus não obriga ninguém a seguir a Ele. Deus não obriga ninguém a entrar na terra prometida. Se a gente diz não para Deus, a gente não entra. A gente precisa entender isso. Deus não obriga ninguém. Mas Josué e Caleb viram isso e falaram: eu prefiro crer. Eu prefiro permanecer. Eu decido confiar que se Deus prometeu, Ele pode fazer. Eu prefiro confiar que essa palavra é real. Eu prefiro confiar que meu Deus é real. Eu prefiro permanecer na minha fé. Eu prefiro crescer na minha fé. Eu prefiro continuar com Deus, por mais que as situações sejam difíceis, por mais que eu não entenda completamente. Eu prefiro permanecer, porque um dia eu também tomarei posse da minha terra que me foi prometida. Essa vida vai trazer muitas dificuldades, mas existe um Deus que te ama. Existe um Deus que te espera. Existe um Deus que está pronto para te ajudar. Existe um Deus que está pronto para te dar a paz, a alegria, que independente dos relatórios negativos, você pode decidir: eu confio, eu creio, eu vou permanecer. Qual tem sido o seu relatório? Escolha ter um relatório de fé, uma vida de fé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tu és meu Deus, graça te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que esse seja o nosso relatório.
Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.